descrição é um tipo de texto substantivo, entendeu? Um tipo de texto que diz o que uma coisa é. O que importa na descrição é o seguinte: quais foram os assuntos que o professor Rubens deu hoje? O mais importante é vocês dizerem o que é a aula de física, o que você vai descrever é a aula de física do professor Rubens no dia 22 de maio. Mas então, o primeiro parágrafo, vocês devem fazer o quê? Então, a aula foi sobre forças e abordou tais e tais, porque tem um tema geral, não é isso? Forças, e abordou tais e tais e tais itens. Vocês já disseram, tempo e lugar. Então, aqui, vocês falando dos itens, vocês estão falando dos quais. Mas o Luiz Carlos disse também que o professor Rubens fez vários exercícios. Que exercícios foram esses? Alguém disse, acho que foi Vinícius, que ele deu vários exemplos, não é isso? Que exemplos foram esses? Alguém colocou isso na sua descrição? Quais foram os exercícios? Quais foram os exemplos? Alguém fez isso? Qual é a importância disso? A importância disso é vocês ganharem extensão. Vinícius, lê por favor a sua. Aula de física. Hoje, dia 23 de maio, no primeiro tempo, depois do projeto Ciências Físicas, a aula foi boa. Ele começou discutindo com a turma o conceito de movimento, força e ação, e as relações que cada um tem com o outro. Não existe nada que contribua menos numa descrição do que o adjetivo. Então, se ela é boa, deixa de ser boa, se ela foi boa ou não foi boa, não importa tanto na descrição. Aluno do curso Ciências Físicas, assisti a aula do professor Rubens, onde me foi dado os conceitos de força e suas diversas aplicações. Durante toda a aula, o professor realizou diversos exercícios, com o intuito de auxiliar no entendimento da matéria. Você não pode, numa descrição, dizer que alguém fez uma coisa no intuito de. Porque o intuito de quem faz as coisas, a gente não pode saber. Sabe quando um rapaz chega para uma moça e diz assim para ela: puxa vida, eu nunca vi ninguém tão maravilhoso quanto você. Que maneira inteligente que você tem de assar pão de queijo. Qual é o intuito dele? Vocês acham que o intuito do rapaz é que ela assa pão de queijo para ele? Mas pode ser isso. Não dá pra saber, sabe? Não dá para saber. Mas pode ser. Numa descrição, você não pode usar questões subjetivas. Você tem que seguir isso aqui. Vê se esse mapa tem qual é o objetivo. Não tem. Características. Ensinou como representar as forças que agem, como representar as forças que agem sobre esse corpo, a condição de equilíbrio e cálculo da força normal. Como é que ele fez isso? Com os exercícios. Que exemplos? Que exemplos? Esse aqui é o elevador, tá? Aí disse que quando o elevador está subindo numa velocidade constante, não sofre uma mudança no que é a força normal. A força normal é aquela que geralmente diz o seu peso. Agora, se o elevador estivesse subindo de modo acelerado, o que ia acontecer? No caso, a balança ia marcar um acréscimo ao seu peso, que a força normal iria diminuir, porque o elevador ia sentir aquela pressão, né? Já se ele estivesse descendo do mesmo modo, você ia sentir como seu corpo fosse levantado, porque a força ia diminuir e você ia ficar meio leve. Claro que não foi isso que ele explicou, né? Ele explicou. Mas foi isso que ele explicou? Foi isso. Eu estou dando assim de um jeito mais. Está descrevendo o que ele explicou muito bem, Gustavo. Então é o seguinte: descrever uma aula é isso. Isso é que é características. São ação, movimento, mudança dentro dos exemplos da aula de física. É dentro dos exemplos da aula de física. Vocês estão entendendo isso? Entender descrição é mudar de vida. Quem sabe descrever muda completamente o seu patamar na escola.